pessoal, tudo bem? Trazendo hoje aqui para você 8 formas criativas de envolver a igreja em culto de oração. Com certeza tem algumas aqui que você já deve conhecer, né? Mas outras com certeza vai ser novidade. Mas se você tiver, além dessas 8 aqui, alguma outra que você acha interessante, coloca aí nos comentários. Pode ser que me ajude e ajude outras pessoas também que vão ler esses comentários com certeza, tá bom? Bem, a primeira de todas é: se o grupo for pequeno, é interessante vocês de mãos dadas, né? Cada um dizendo aí o seu pedido de oração e então, por exemplo, no sentido horário, um ora pelo outro, até chegar o último. Obviamente que essa questão, né, de estar de mãos dadas não nesse momento ao qual nós estamos vivendo, né? Mas pode ser que você esteja assistindo nesse vídeo em um momento em que nós não estamos mais, né, num momento tão difícil ao qual nós estamos vivendo agora, tá certo? A segunda dica seria você dividir em pequenos grupos de 4 ou 5 pessoas. Então você dá um tempo aí, porque essas 4 ou 5 pessoas, elas precisam se apresentar, elas precisam cada uma colocar o seu pedido de oração, uma orar pela outra, e então é que você que está à frente, né, na liderança, ou você escolhe alguém para orar, ou você próprio finaliza esse período. Mas é importante dar esse período, porque senão as pessoas vão estar ainda colocando seus pedidos e ninguém orou. Então, muita atenção nessa hora, tá bom? Se você fizer parte nesse momento, né, você não ficar simplesmente aguardando, mas fizer parte de um grupo, e aí vai ficar mais fácil de você mais ou menos controlar esse tempo. Se você quiser que seja mais rápido, então você pode diminuir aí o grupo. Ao invés de 4 ou 5, coloca de 3 pessoas, tá certo? A terceira maneira é dividir em duplas. Então também é uma forma assim bem interessante para você envolver toda a igreja e às vezes, né, fazer com que pessoas que são ou mais tímidas ou conhecem menos pessoas, se envolvem menos na igreja, querendo ou não querendo, ela vai estar não tão exposta, né, mas vai estar conhecendo aí alguém e um orando pelo outro. Isso é muito importante, tá? A quarta dica é: você está aí dirigindo o seu culto de oração e você vai estipular então por temas. Então, por exemplo, você vai colocar, né? Nesse momento nós vamos orar então pelas famílias da igreja, pelas famílias que estão passando necessidade, pelas famílias, algo específico, né? O que vocês estiverem vivenciando nessa questão familiar, e essas pessoas então vão vir à frente e então alguém vai orar por elas. Ou a variação dessa possibilidade é simplesmente que as pessoas se levantem nesse momento. E aí você vai, né? As pessoas que estão desempregadas, estão, né, buscando oração, pedindo oração para que Deus abra uma porta, ou ficam de pé ou vêm à frente. Você escolhe, tá bom? A quinta dica é: as pessoas, né, que estiverem chegando vão logo recebendo uma papeleta e elas vão então colocar os seus pedidos de oração. Isso aí não tem muito a ver, essa aí pode ser simplesmente uma finalização. Inclusive na igreja, né, que eu participo, eles fazem assim: eles entregam essa papeleta, você escreve o seu pedido, você na finalização, né, já aconteceu tudo lá no culto, mas na finalização eles pedem para que as pessoas que escreveram seus pedidos vão à frente, coloquem uma bacia onde eles queimam, e ali os diáconos, algumas pessoas que eles, né, pedem para vir à frente, se colocam de joelhos, eles fazem uma oração. Essa é uma finalização, mas eu acho assim interessante essa prática. A sexta dica é também assim um pouquinho, não é tão usual, mas o que você vai fazer é o seguinte: você já vai colocar antecipadamente, pode escrever no computador, fazer a impressão dessas folhas de papel com alguns pedidos de oração, e então você vai colocar nas paredes, exatamente lá no lugar onde vocês oram. Você vai fixar essas orações, essas folhas de papel na parede. Então você pode estar, se você já conhece alguns tipos de orações, né, que as pessoas estão pedindo aí na sua igreja, se você já é do ministério, se você está como líder, então você já deve saber
Então, por exemplo, em relação a orações direcionadas a desempregados, a questões familiares, a questão do governo, né, brasileiro, você está pedindo oração aí em relação à própria igreja, à liderança da igreja, coisas, né, que vocês estão aí já habituados a orar, ou seja, não é algo específico, né, porque o que acontece é que você está dirigindo o culto de oração e você vai estar mesclando formas de colocar na oração, né? Então você pode ter aí umas 3 formas criativas para, durante o período do culto, estar agregando. Não só colocar uma forma, mas você pode diferenciar. E uma delas é dar esse espaço onde as pessoas vão caminhar pelo santuário, pelo local onde vocês estão fazendo o seu grupo, elas vão ler, vão olhar e vão ali estar naquele momento orando. Então é uma coisa bem assim livre, espalha bastante aí pelo ambiente. Eu achei super interessante. Inclusive já foi feito também esse tipo de forma de oração, tanto em vigília, como também em acampamento. A 7ª forma que você também pode colocar aí em prática é você preparar uma árvore, tá? Eu achei bem interessante. Por quê? Porque você pode colocar como se fossem frutinhas, né? Em vez daquelas papeletas, você vai fazer como se fossem frutinhas. As pessoas vão escrever os seus pedidos, ou pode ser também cartõezinhos, principalmente para quem gosta. E eu sei que Rosiele gosta, né, Rosiele? Que eu sei que você está vendo esse vídeo. E aí você vai preparar essas frutinhas ou cartõezinhos, onde as pessoas vão escrever. Ela já vai ter que ter o fiozinho, tá? O barbantezinho, porque as pessoas receberam, vai ter uma caixinha onde vão estar essas frutinhas ou cartõezinhos, elas vão pegar, vão anotar os seus pedidos e vão colocar na árvore. E aí o culto está acontecendo. Ao final, as pessoas então vêm, pegam um frutinho daquele, um cartãozinho daquele e leva para casa. Mas as pessoas que devem fazer isso são as pessoas que realmente vão orar durante a semana. Por quê? Porque elas vão trazer depois esse cartãozinho que pode ou não ter o nome da pessoa. Pode ser aleatório, aí você que vai decidir, tá? E aí, eu já coloquei até em um outro vídeo aqui, uma ideia interessante, as pessoas estão orando, né? Orando por esses pedidos e tal. Então, dar um espaço para que as pessoas que quiserem, que tenham recebido essa graça, né? A bênção de uma oração respondida, que elas então testemunhem. Então, você pode previamente, né, fazer aí esse levantamento, falando com elas, as que você conhece previamente, as que chegaram um pouco antes. Enfim, você tem que ter aí a sua maneira de abordar essas pessoas que já devem estar até acostumadas a isso. Ou às vezes elas já chegam com o coração desejoso. Olha, eu queria testemunhar hoje o que Deus fez na minha vida. Isso é maravilhoso. Deixa essas pessoas falarem, tá? Então, essa é a 7ª. A 8ª dica é você ter uma cesta com vários cartões. Sabe esses cartões compridinhos, né? Você vai entregar a cada pessoa, e isso também é uma prática que, quando eu estava na Espanha, a gente fazia muito na igreja, né? Principalmente no grupo de mulheres. A gente preenchia os cartõezinhos, colocava o nosso nome, a pessoa vinha, pegava novamente todos, colocava nessa cesta de volta, fazia ali um sorteio e cada pessoa pegava um cartão. Então, por exemplo, eu peguei ali Elisângela. Então, eu estaria orando por Elisângela toda a semana. E durante essa semana, a gente também criaria algum momento em que a gente pudesse sair para tomar um café ou conversar um pouco no telefone. Enfim, ter algum contato. Eu orando por ela, né? E ela, obviamente, estaria orando por outra pessoa, mas sabendo que alguém estava orando por ela. Então, seria assim esse intercâmbio. E aí, na próxima semana, né, na semana que já se passou, você então estaria colocando, testemunhando como foi aí a sua experiência, como foi o seu momento, como foi essa questão aí de estar orando todos os dias por aquela pessoa, saber se algo aconteceu, né, nesse período. Então, é um momento assim muito gostoso. Como eu falei, essa atividade era feita no Ministério de Mulheres, mas não era algo tão grande. Então, talvez numa igreja fique um pouco mais complicado.
Mas aí você vê como que você pode fazer ou adaptar para o seu grupo, tá? Na sua célula, enfim. Uma outra coisa também, esse aí é um bônus, tá? É a nona dica, mas é um bônus porque eu tô pensando agora, porque foi realmente uma lembrança que me veio de também quando eu estava lá na igreja, lá em Bíblia Aberta, que é lá na Espanha. O que eles faziam, que eu achava bem interessante, é que tinha uma caixa, essa caixa ficava sempre no culto de oração. E ali as pessoas colocavam seus pedidos, né, daquela semana. E então, uma pessoa, tá, era escolhida para ficar com aquela caixa. Quando o culto acabava, uma pessoa levava aquela caixa para casa. E ela orava todos os dias até o próximo culto, quando ela trazia a caixa de volta e uma outra pessoa era escolhida para assumir a caixa. E essa caixa ficava passando de mão em mão toda semana. E também havia, né, esse tempo, esse momento de testemunho. Pode ser que você não ache muito interessante, né? Não é muito convencional, né? Na verdade, eu só vi essa prática lá na Espanha. Aqui no Brasil, eu não recordo. São essas dicas, tá? Que eu tenho para te dar. Se você tiver alguma aí que você achou interessante, deixa aqui abaixo nos comentários. Se você tiver alguma outra, né, que não foi colocada aqui, com certeza tem mais, né, gente? Aí você também deixa aí nos comentários. Se você quiser mais, pode ter certeza que eu vou fazer uma seleção e eu trago mais ideias aqui para você colocar aí na sua prática do seu culto de oração. Sempre lembrando, não usa sempre a mesma, né? Usa sempre assim diversificando, sempre usando a maioria assim de pessoas que às vezes estão lá sentadinha, pessoas que têm vergonha, que têm medo. Conversa com elas antes, porque se você não fizer isso, elas não vão nunca sair da zona de conforto delas. Elas vão estar sempre, sabe, aquelas pessoas que estão na sombra e que não se acham capazes de participar, de ir, de fazer uma oração, né? Às vezes ficam se escondendo. Eu sei porque eu conheço um monte de gente assim e eu sou terrível, né? No bom sentido, de chamar, de abraçar, de dar aí uma autoconfiança a elas, de falar, não, você pode, que é isso, aqui nós estamos entre irmãos, entre amigos. Não tem problema nenhum, você não tem que fazer aquela oração, né? É falar como se você está falando com um amigo, com alguém que te ama, mais ainda do que Deus nos ama, né? Então, às vezes as pessoas têm aquela ideia que tem que falar palavras, né? Que são diferentes, que são assim estrambóticas, né? Não, é você conversar como você estivesse conversando com um amigo. O importante não são as palavras que se usam, mas o importante é o coração, não é verdade? Então, pessoal, não esquece, deixa a sua curtida, gostou, compartilha, tá bom? Deixa um comentário aí que eu vou amar. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.